Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre conversa, diálogo, como evitar ter brigas no relacionamento. A ideia desse vídeo veio porque eu escutei em alguns vídeos sobre pessoas que falavam sobre o quão difícil é o primeiro ano de casado. Nós não somos casados, mas como nós já moramos juntos e temos uma rotina toda juntos, eu acho que dá para eu conversar com vocês sobre isso. Bom, então vamos lá. É um bate-papo, então eu quero que vocês vão conversando comigo pra gente se sentir mais próximos, compartilhando dicas também de vocês, a experiência de vida de vocês, sobre como vocês lidaram ou estão lidando com o primeiro ano morando juntos. Bom, então pra gente tá sendo bem tranquilo o primeiro ano, na verdade. Estamos morando juntos há um pouco mais de 6 meses, mas eu acho que tá sendo tranquilo por conta de algumas coisas que nós fazemos, de alguns hábitos que nós temos e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que não gosta de briga, na verdade nem eu nem o Fabrício, então nós prezamos muito pelo diálogo. Então, sempre quando tem alguma coisa para resolver, sempre quando alguém fica chateado, nós prezamos muito por conversar e resolver isso e não deixar isso crescer, sabe? Porque às vezes, quando a gente fica chateado com alguma coisa e não resolve isso, por mais que seja pequenininha essa coisa, não resolver ela, não dar atenção, não sentar para conversar, basicamente ignorar ela não vai fazer com que ela se resolva sozinha. Então fica aquela coisa pequenininha lá, pequenininha. Aí chega outras coisas conforme o tempo vai passando e essas coisas pequenininhas vão se juntando e às vezes tá, quando vocês vão ver, tá desse tamanho. E é muito mais difícil resolver uma coisa que tá desse tamanho do que resolver coisas pequenininhas, pontuais, sempre quando acontece. Então a gente preza muito pelo diálogo e é um diálogo sempre respeitoso. E eu acho que assim, de verdade, eu acho que o segredo para não brigar é conversar. Briga, eu digo, como aquela comunicação que não é efetiva, que vocês não chegam a lugar nenhum e que, na verdade, tem uma elevação do tom de voz, que é dito algumas palavras que magoam um outro. Então, pra mim, isso é briga. Uma coisa que eu não consigo normalizar é a briga no relacionamento. Eu acho que é normal ter desentendimentos, não ter concordância em algumas coisas, e acho que é normal ter a necessidade de conversa, mas não a briga. Então é isso, o primeiro ponto é sempre prezar pelo diálogo, se permitir... Gente, o sol tá tão lindo, tá muito lindo, aqui a gente vê o pôr do sol, né, e é realmente lindo, mas o ponto é a gente ouvir o outro e também ser ouvido. Todo mundo conhece aquela pessoa que fica interrompendo enquanto a gente tá falando, né? Não sejam essa pessoa na hora que vocês estão conversando, em uma conversa assim de relacionamento, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o tempo, assim, deixa o outro falar o que ele tem pra falar, igual eu disse, com muito respeito sempre, mas deixa o outro falar, mesmo que isso dure um pouco de tempo, e aí depois você fala o seu lado, sempre respeitando o tempo do outro. Porque se fica interrompendo, a conversa não vai pra lugar nenhum. Eu sinto que, começou a conversar de uma coisa, a interromper, já vem outro assunto, vai criando camadas, especialmente se for um casal que não tá acostumado a conversar sempre, então vem vindo coisas antigas e na verdade não chega a lugar nenhum. Então, o segredo, primeiro, diálogo, e nesse diálogo ser respeitoso e ouvir o outro e também ser ouvido, né? No começo do relacionamento, ou no começo do momento que vocês estão morando juntos, né, que a gente está morando junto, pelo menos, eu sinto que a gente tinha mais conversas. Conforme o tempo vai passando, que vai tendo conversa, vai tendo acordo, combinado, o volume de conversas diminui, né? Então, a frequência da conversa diminui. Claro que algumas pessoas falam, né, é muito cansativo ter que conversar sempre. Às vezes é cansativo ter que conversar, sentar pra conversar, só que é necessário se a gente quer ter um relacionamento a longo prazo. E essas conversas também, igual eu disse, ela vai diminuindo conforme o tempo passa, porque conforme vocês vão se entendendo,
a necessidade de conversa diminui. Diminui porque vocês já vão ter combinado uma forma de lidar com a situação que agrade os dois lados. Uma coisa que eu escutei bastante é as pessoas falando: nossa, o primeiro ano é muito difícil porque a gente convive com as diferenças do outro, ali de forma direta, né? E também tem outra coisa: se vocês estão chateados um com o outro, vocês não vão um pra casa. Tipo, por exemplo, você não vai pra uma casa e ele vai pra outra. Vocês estão na mesma casa. Então eu já ouvi esses dois comentários. E o que eu acho aqui, né? Que sim, quando a gente mora juntos, a gente acaba tendo contato com as diferenças um do outro. Porque nós tivemos criações diferentes, nós temos hábitos diferentes, então é normal ter contato com essas diferenças. Só que também eu acho que a gente tem que ter cuidado para não achar que algo é muito maior do que na verdade ele é. Eu lembro de um exemplo do vinagre. Que tem gente que coloca o vinagre na geladeira e tem gente que coloca o vinagre no armário, né? E que se a gente não se atentar, essas pequenas coisinhas da rotina acabam parecendo que é desse tamanho, quando na verdade é desse tamanho. Então tem algumas coisas que eu realmente acho que não tem tanta importância assim. Então, às vezes, a forma como a pessoa arruma a casa é diferente da forma que a gente arruma. E se isso incomoda a gente, eu acho que vale a pena a gente sentar e conversar e encontrar um meio termo que agrade os dois, realmente. Mas é isso de não deixar com que coisas pequenas, por exemplo, o vinagre, ou então... vou dar um exemplo polêmico, hein? Vou dar um exemplo polêmico. Roupas espalhadas pela casa. Eu ainda sou esse tipo de pessoa. Nós ainda não compramos cesto de roupa, porque eu ainda tô procurando algum que eu goste visualmente dele, mas eu sou uma pessoa que tem o hábito de deixar a roupa ali jogada no canto. Eu não coloco... A gente tem um lugar para colocar roupa suja, que não é bem um cesto, sabe? É uma caixa. Só que eu não coloco a roupa lá. Eu deixo a roupa jogada pela casa. O Fabrício não tem esse hábito. Só que isso não é motivo de briga entre a gente. Então, por exemplo, é algo que, beleza, fica mais bagunçado? Fica. Mas é desse tamanho ou é desse tamanho, sabe? É uma coisa que, na verdade, sinceramente, eu também não gosto de ver as roupas jogadas. Na verdade, sou eu que joguei elas, né? Só que eu fico pensando assim, outra pessoa, talvez, se estivesse nessa situação, brigaria, gritaria e ficaria reclamando, sendo que isso não iria levar a lugar nenhum. E às vezes, agir dessa forma não vai fazer com que o outro mude de atitude. Então, eu acho que vale a pena a gente ter paciência e, claro, se for algo que realmente incomoda, sentar pra conversar, dizer o seu lado, ao invés de brigar. Uma coisa também que eu acho muito importante é a gente sempre... Eu falei sobre a importância de conversar, né? Mas eu só sento pra conversar quando eu tô tranquila, né? Então, quando eu tô lá, calma, tranquila. Não acho que é um bom momento a gente conversar quando a gente tá se sentindo chateado demais. Tem pessoas que precisam de um momento só pra si antes de conversar, o que é diferente de tratamento de silêncio, né? Tem gente que fica chateada e começa a ignorar o outro. Isso eu não acho legal. Isso eu acho que desgasta o relacionamento. Mas... porque ninguém quer ser ignorado, né? Mas é diferente de quando a pessoa fala assim, olha, agora eu não estou me sentindo bem pra conversar. Quando eu estiver mais calma, a gente conversa, tá bom? E é isso, sabe? Se precisa desse tempo, sem problemas, tá tudo bem. Então, não conversar quando estiver chateado demais, pra também evitar com que isso vire uma irritação. Uma coisa que eu vi que é muito legal no perfil de uma psicóloga, que algumas pessoas mandavam pra ela assim, às vezes eu perco a paciência, mas quando eu vejo eu já estourei. Como que eu faço pra não chegar a esse nível? E uma coisa que ela falou que eu achei bem legal é que assim, é você perceber quando você está ficando irritado ou irritada. Se retirar do lugar, por exemplo. Então vamos supor que você tá lá na mesa, em família, e alguém começa a conversar sobre um assunto, começa a fazer comentários, que você percebe que tá começando a te deixar irritado.
Então, ao invés de você alimentar essa irritação, se retire do lugar até você se acalmar, ao invés de ficar ali debatendo, e você sentir que essa irritação está aumentando. Porque conforme a irritação vai aumentando, talvez chegue a hora que você explode e aí fala assim, nossa, explodi e eu nem vi, só vi depois que aconteceu. Isso eu achei bem legal. E eu acho que funciona para qualquer tipo de relacionamento, na verdade. E um ponto também é sobre se abrir, né? Algumas pessoas acabam ficando... Eu era assim antes. Quando eu ficava chateada, eu tinha a tendência a me fechar, não conversar. Igual eu falei, tem vezes que a gente precisa de um tempo pra pensar e tudo bem, só que é diferente da gente, tipo assim, ignorar, sabe? Porque, igual eu disse, quando a gente ignora um problema, ele não deixa de existir. Então, por isso que é muito importante conversar. Então, converse sobre o que você está sentindo. Acho que muitos homens não têm o hábito de conversar sobre o que sente, até pela nossa cultura, né? Que cobra muito do homem uma parte assim que é mais racional do que emocional. Então, eu acho que tem muitas pessoas, muitos homens que ainda têm que desenvolver isso de sentar e conversar sobre o que sente. Mas isso é uma coisa muito importante. Tanto todos os lados de uma relação, sabe? Todas as pessoas que estão envolvidas numa relação, independente do gênero, eu acho que é legal a gente se abrir sobre o que a gente sente. Pra também aquilo que é pequenininho não se juntar com vários pequenininhos pra não ficar desse tamanho. Então, se a gente quer ter um relacionamento duradouro, eu acho que a gente tem que ter paciência, tem que sentar, conversar pra resolver os problemas. Porque se é algo tão importante pra gente, se é algo que a gente realmente quer que seja duradouro, vai necessitar de um cuidado diário, né? Então, eu postei um vídeo até no Instagram esses dias. Se vocês não me seguem, eu vou deixar aqui pra vocês verem o conteúdo que eu faço por lá. Mas falando assim, tentando lembrar exatamente o que estava escrito. Que a planta só cresce se a gente regar. As duas pessoas envolvidas na relação precisam regar o relacionamento com cuidado, com atitude. Com atitude? Não, com cuidado, com atitudes carinhosas, com paciência, então com gestos de amor. Não deixar que isso se perca da rotina. Então, acho que tudo isso ajuda o primeiro ano a ser mais tranquilo. Pelo menos eu acho que é o que está ajudando o nosso primeiro ano a ser tranquilo, sabe? E aí vocês comentem aqui se vocês já moram com o amor de vocês, o que vocês acham sobre morar junto. Eu particularmente amo, 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 amo. Estou realmente amando morar com o meu amor. É muito bom dormir e acordar com a pessoa que você ama e ter mais tempo com ela, né? Às vezes a rotina é tão corrida e aí acaba que morar juntos permite que tenha mais tempo juntos. E aí vocês comentem aqui como vocês lidam com esse primeiro ano, se o primeiro ano de vocês foi difícil ou se foi tranquilo, e se foi difícil, o que vocês fizeram para lidar com isso, se foi tranquilo, por que vocês acham que foi tranquilo? Comentem aqui que eu quero saber, pra gente ter uma troca, pra ter troca nos comentários também. Se vocês tiverem gostado do vídeo, não esquece de curtir. E se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!